Então, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nos reunimos novamente nos nossos encontros periódicos do Grupo Lógica, Linguagem e Ciência. E nesse último ciclo, 2023-2024, a gente está tratando do pensamento do Schrödinger. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa colega, a quem agradeço de antemão. Estávamos conversando ainda há pouco sobre isso, mas mesmo tendo remarcado a vinda da Carolina ao nosso grupo, ela sempre foi muito gentil, disponível, e assim nos alegra muito pelo aceite e pela presença aqui hoje. Então eu vou apresentar aqui o breve currículo da Caroline e já passo a palavra para ela, que hoje vai tratar do tema Filosofia, Ciência e Misticismo, apontamentos sobre o pensamento de Erwin Schrödinger, aqui no nosso grupo. Então, Caroline Elisa Moore, ela possui doutorado e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de epistemologia e filosofia da ciência, licenciatura em filosofia pelo Claretiano Centro Universitário e licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Paraná. Realizou o doutorado sanduíche na Escola Normal Superior, Paris, em 2013, sob a orientação do Michel Bitbol, com bolsa da CAPES. E as áreas de interesse da Caroline, de pesquisa, atuais em filosofia da ciência, em estética e literatura. Os temas: a luz, o pensamento de Erwin Schrödinger, filosofia e ficção científica, arte como experiência em John Dewey, experiência estética, desfamiliarização, ficção científica e ensino, literatura gótica e ensino de alemão como língua estrangeira. Então, só reforçando, hoje a Caroline tratará de filosofia, ciência e misticismo, apontamentos sobre o pensamento de Schrödinger. Caroline, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e a partir de agora fica contigo a palavra. Fique à vontade. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né, através do Eduardo, desse grupo de estudos e pesquisa, né, que vocês têm. Bom, o Eduardo leu ali mais ou menos o currículo que eu tenho no Lattes, né, aquele resuminho, e na verdade hoje faz bastante tempo que eu não falo sobre esse tema, né? O pensamento do Schrödinger. Eu fiz o mestrado e o doutorado, eu pesquisei bastante, eu estudei bastante sobre o Schrödinger. Eu estava até tentando fazer as contas hoje, eu acho que foi quase 10 anos, assim, que eu estudei Schrödinger, né? Só que, enfim, a gente vai mudando de interesses de pesquisa, né? Vão aparecendo outras coisas. A parte profissional também vai mudando, né? E aí eu acabei saindo da área da filosofia faz alguns anos, ali por 2019, 20, né? Aí teve pandemia, né? E hoje eu estou atuando em ensino de alemão. Mais ou menos na mesma época em que eu comecei a estudar o pensamento do Schrödinger, eu comecei a estudar alemão também, até por interesse de tentar ler algumas coisas dele em alemão, apesar de que ele escreveu, dá para dizer que todos os textos filosóficos em inglês, né? Muito pouca coisa e em alemão e mais os textos técnicos de física, né? Que eram em alemão. E os poemas dele são em alemão. Vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso. Então, para mim foi muito interessante relembrar, foi muito interessante retomar o pensamento do Schrödinger,
Hoje, por estar mais na área de literatura, de letras, eu também estou interessada em tradução do alemão, né? Então, rever essas nuances do pensamento de Schrödinger está sendo bem importante para mim no momento. Você vê, né? As coisas acontecem no momento assim que tem que acontecer, parece, né? Que aí eu vou poder retomar tudo isso para talvez tentar fazer uma tradução dos poemas do Schrödinger, né? Os poemas dele, eles têm muito assim do pensamento filosófico, tem muita ciência, né? E tem muito das ideias místicas, né? Das ideias dele sobre o misticismo. Bom, infelizmente o Eduardo tinha razão e eu não vou poder ver vocês durante a minha apresentação, porque agora que eu vi que quando eu coloco no modo de apresentação aqui, eu não vejo mais vocês, mas tudo bem, né? Eu vou exibir aqui porque fica melhor para vocês, provavelmente, para vocês verem, né? Está ótimo. Tá ok? Então tá bom. E aí vamos hoje fazer uma conversa bem leve, né? Eu preparei uma coisa bem geral, até porque eu mesma estou retomando essas ideias, né? E aí eu trouxe vários aspectos curiosos assim sobre a vida dele, trouxe bastante foto para a gente ver, né? E fazer uma conversa assim para a gente entender melhor quem era essa pessoa, Erwin Schrödinger. Era um austríaco, era um vienense, era um cientista, mas era um homem extremamente romântico, né? Eu não vou falar muito sobre os relacionamentos dele, até porque daria uma palestra à parte, porque é extenso o tema. Mas para a gente entender um pouco melhor, então, o pensamento dele, na parte filosófica e a parte científica, mas a partir dessa base da pessoa humana, né? E de contexto que ele viveu também, né? Muitos podem já ter uma ideia de tudo isso aqui, né? Mas eu acredito que vai ser interessante a gente ou relembrar, ou ficar sabendo, ou refletir um pouco também, né? Sobre essa pessoa, sobre esse pensamento. Bom, não sei se vocês estão vendo, eu tenho uma coisinha me atrapalhando aqui. Aí, vou colocar para cá. Ai, acho que deu. Então, tá aí. Com certeza todo mundo já viu uma foto do Schrödinger, né? Mas essa é uma delas com a sua famosa gravata borboleta, que ele sempre usou. E ele nasceu em 1887 em Viena. Então, na virada do século, ele tinha ali 13 anos, né? 23 em 1910. Se eu não estou fazendo a conta errada, é isso, né? Então, você imagina viver a virada do século em Viena enquanto jovem, né? Como foi a formação intelectual dele e fazendo parte de uma família bastante preocupada com essa parte intelectual, até artística, né? A mãe dele era musicista, tocava violino, viola ou violino. Enfim, ele tinha o pai dele mesmo tinha bastante tendência científica, era meio que um inventor de garagem, assim, né? Então, tudo isso contribuiu muito para essa formação intelectual muito ampla dele, né? E viver essa atmosfera da virada do século em Viena. Além das viagens que ele fazia constantemente, era uma família que viajava muito, que tinha parentes na Inglaterra, por exemplo, então ele aprendeu inglês muito cedo, antes de até saber escrever, tanto em alemão quanto em inglês, ele já sabia falar inglês, né? Então, realmente era muito fluente, assim, era muito tranquilo para ele. E aí veio a universidade, né? E ele continuava com esses interesses, né, amplos, abertos, mas principalmente na física e na matemática, mas também na filosofia. Então ele assistia, né, cursos da área de filosofia, também da física e da matemática.
E só para resumir, né, relembrar que ele ganhou o Nobel em 33 pelo trabalho, né, do qual faz parte a equação de Schrödinger. Mas eu não vou falar de equação aqui, não vou falar de física, podem ficar tranquilos, né? Podem pegar aí água de coco, cafezinho, sentar, que nós vamos só conversar coisas leves hoje. Enfim, mais ou menos nessa atmosfera, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de Viena, até porque eu fui visitar Viena justamente para ver os lugares, né? A primeira vez que eu fui para Viena foi para ver os lugares em que o Schrödinger tinha frequentado, como ver as casas em que ele morou, ver as escolas onde ele estudou, a universidade, e aí também a viagem para a cidade de Alpbach, que foi uma cidade em que ele teve muita relação, porque ia, né, sempre de férias, ou então a congressos. Essa cidade tinha muitos congressos, inclusive com presença de vários cientistas da época, né, que conviviam, enfim, com o Schrödinger. E a família tinha uma casa lá, e tem até hoje. A filha, né, dele se mudou para lá. Então eu tive a oportunidade, assim, de ir atrás de tudo isso e de ver a casa, né, também da família e etc. Então eu vou compartilhar isso um pouquinho com vocês também, porque é muito interessante quando a gente estuda, assim. Eu, pelo menos, nunca consegui, né, estudar separadamente, assim, a parte mais técnica ou mesmo filosófica e a parte da pessoa, biográfica, contextual, né? Então, eu acho muito importante, então eu queria compartilhar com vocês. Opa, por que não está passando? Aqui. Ok, só para a gente ter uma ideia, né? Principais obras filosóficas dele, como eu falei, todas em inglês, né? Esses são os anos de publicação, da primeira publicação, e eu não coloquei na ordem aqui, eu até ia colocar, mas eu pensei que, bom, a gente não tem, assim, tanta certeza de uma sequência desses escritos, né? Muitas coisas ele pode ter escrito um pouco antes, um pouco depois, mas, em geral, acredito que dá para dizer que o Science and Humanism foi o primeiro, né, em 51. Depois veio Nature and the Greeks. Depois o mais famoso dele, que é Mind and Matter. Mente e Matéria, aquele que tem a tradução em português, que ficou bastante famoso, né? Que contém aquele trecho O que é Vida, em que ele fala um pouquinho mais de biologia também, né? E o último, né, My View of the World, que esse realmente é tardio, foi escrito, publicado em 64, né? Então, esse realmente faz parte ali das ideias bem mais tardias dele, que já foi escrito em Dublin, que é para onde ele se mudou, né? E passou, ficou quase que até o fim da vida, né? Mas ele voltou para a Áustria, voltou para Viena depois. Bom, eu trouxe aqui algumas fotos só para a gente entrar na atmosfera, né? Essa aqui são as escadarias da Universidade de Viena. Então, quando a gente vai lá, a gente se imagina e pensa, puxa, o Schrödinger andou por aqui, né? Teve por aí, todas aquelas pessoas que fizeram parte também daquele contexto, e era um ambiente intelectual muito fervilhante, né? E aí você imagina ele passando por esses corredores e como que a pessoa vai ficar alheia ao que estava acontecendo na época, né? O modernismo vienense, por exemplo, né? Vina Moderna. Os intelectuais se reunindo nos cafés, discutindo ideias diferentes, discutindo mudanças, tanto na arte, quanto na filosofia, quanto na ciência. Então, é importante a gente ter essa noção, até porque o próprio Schrödinger, né, sempre falou que é impossível você se desfazer do que ele chamava de bobina do mundo, cientista, né,
não pode se desfazer dessa bobina. Eu até trouxe uma imagem ali para a gente pensar, né? Que a bobina ela é um enrolado de fios, assim, pelo menos essas bobinas antigas, né? E aquilo está enrolado, enrolado, enrolado em você de uma forma que você não pode se desfazer. Então, um vienense nessa época, jovem, né, que com certeza frequentava ali, cafés, óperas, teatro, a própria universidade, então era um clima bastante fervilhante de ideias e ninguém fica alheio a isso, né? Ninguém fica só estudando matemática e física alheio a essas coisas, né? Isso, inclusive, influenciou bastante a parte dos relacionamentos do Schrödinger, né? Uma liberdade maior na parte de relacionamento, de casamento aberto, né? Tanto a parte da esposa dele quanto ele. E isso seguia, né? Um reflexo assim do contexto da época, do que estava sendo escrito pelos escritores também, literatura, né? E eu trouxe uma foto do Danúbio aqui, porque quando a gente vai para Viena, e depois dessa primeira vez eu também fui morar lá por 6 meses, fui visitar mais umas 2 vezes, e a gente sente muito nas pessoas de lá uma conexão com a natureza muito forte. E o Schrödinger também, eu sempre senti que tinha isso nos escritos dele, né? E o Danúbio também é uma coisa bem importante para os vienenses, né? Um símbolo importante. E essa conexão com a natureza para eles também é algo que marca bastante e que vai marcar o pensamento do Schrödinger também. Bom, esse é o busto dele lá na Univi, lá na universidade, e tem a equaçãozinha ali, ó. Para não dizer que não tem nenhuma equação nos meus slides, tem uma ali. Bom, falando um pouquinho sobre essa parte dele ser vienense, né? Aqui tem uma foto do Café Central, que era o principal café onde se reuniam os intelectuais na época. Tinha, obviamente, que muitos outros, né? Mas nessa época a gente tem quem, né? A gente tem, obviamente, o Círculo de Viena, né? A gente tem o Freud. E a gente tem as figuras da Vina Moderna. Eu até anotei algumas aqui para não esquecer. O Klimt, o Schönberg, Egon Schiele, um pintor bem importante também, o escritor Schnitzler, e um que a gente conhece bem aqui no Brasil, que é o Stefan Zweig, porque ele veio para cá, né, se exilou aqui, e então a gente conhece bastante ele, né. Então, imagina, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo nessa cidade que era o centro cultural, intelectual da Europa. E científico também, né. E tudo isso fez, então, aguçar nele essa curiosidade científica e filosófica, desde criança, adolescência, juventude. E esse clima todo da própria cidade de Viena, que não incentivava a especialização, incentivava que você compreendesse um pouco de tudo, né? Também influenciou ele no sentido de ser um generalista, de ainda querer ser aquela pessoa que não se preocupa só com a sua área de especialização. E ele escrevia bastante sobre o problema da especialização na ciência, o problema de um cientista, do medo dele que no futuro, né, o cientista só ia entender de um certo nicho ali muito específico, né, sem estar, enfim, sem saber de outras coisas e sem estar preocupado em conhecimentos de outras áreas também. Que, aliás, né, o Schrödinger tinha também uma opinião de que as ciências naturais, físicas, assim, elas não deveriam ser consideradas superiores às humanas e nem às artes, né? Uma forma de atividade humana, uma forma de gasto de energia da humanidade, né? Em um certo sentido, e que essas atividades, todas elas, teriam o mesmo valor. Ele também fala um pouquinho sobre o pós-guerra, e a gente sabe do pós-Primeira Guerra que foi um período de muitas dificuldades na Europa, né? Fome, problemas,
enfim, então não era tudo mil maravilhas, né? Principalmente após a Primeira Guerra, muita dificuldade, mas ele foi conseguindo, com seu talento, enfim, conseguindo já trabalho como professor, sempre nas universidades, né? Isso garantiu sustento dele um pouco a mais, né? Aqui mais uma foto linda de Alpbach. Então, essa relação com algo muito maior, através dessas montanhas de Alpbach, a gente pode ter consciência do que é isso, né? Quando você vai lá, como eu fui, você percebe essas montanhas dos Alpes, elas são realmente algo extraordinário, assim, é algo muito grande que faz você sentir que, bom, você é só uma partezinha, né? Disso tudo. Aqui é um parque lá em Alpbach que tem essa atmosfera mística, o local também, né? Esse parque chama Mühlbach Path, em inglês, né? Eles já misturam. E é considerado um caminho de contemplação, é já considerado um local meio místico. Aqui é o centro de convenções de Alpbach, e ele já vem da tradição das convenções que eram feitas ali no início do século XX, com os principais cientistas da tradição da física quântica, por exemplo, né? A casa da família, né, em que moram até hoje, né, a família Schrödinger, e é bem interessante, porque o pessoal da cidade, todo mundo vai, muita gente vai lá para visitar, que inclusive tem o túmulo do Schrödinger lá, né, e as pessoas comentam assim, você veio ver Schrödinger, mas a família Schrödinger, eles são muito reservados, viu? E realmente, eles não recebem ninguém, são bastante, né? Não consegui, infelizmente, falar com eles. Aqui a gente tem ali o túmulo do Schrödinger também, então. É interessante notar aqui que o Schrödinger, ele não era cristão, né? Ele desenvolveu ele se inspirou nas filosofias orientais, nas religiões orientais, apesar dele não professar uma religião, mas ele teve formação cristã e a família era cristã, né? Então a gente vê isso expresso no túmulo aqui. Bom, vamos falar de influências que ele teve, né? As leituras que ele afirma terem influenciado ele, com certeza a primeira delas, Origem das Espécies, né? Charles Darwin. Ele tinha um amigo muito próximo, eu lembro que o sobrenome dele é Frenzel, eu não lembro o nome dele, gente, mas era com quem ele discutia, e esse era da biologia, e era com quem ele discutia muito essas ideias, né? E isso, com certeza, como de muita gente, foi um divisor de águas no pensamento dele, né? E aí ele cita, entre outros, Plotino, o Russell, o Bertrand Russell, o Aldous Huxley, Ortega y Gasset, né? E aqui eu trouxe até a foto da capa do Ape and Essence, que é um livro do Aldous Huxley, que ele afirma ter lido. Já é um livro de 48, né? Então ele leu um pouco mais tardiamente, mas ele expressa, porque esse livro ele fala de consequências da radioatividade, né, para o ser humano. E aí ele expressa, o Schrödinger, né, essa preocupação com consequências, então, das atividades científicas também, né, de não se pensar também na questão humana quando se faz ciência. E é claro que filosofia oriental, misticismo, os Upanishads, que são textos sagrados, né, das religiões, e aí se a gente tirar a parte religiosa das filosofias orientais, que ele era muito interessado, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, sobre a carreira dele, como eu falei para vocês, ele trabalhou na Áustria, trabalhou em Graz, só que em 1938 ele já deixou a Áustria, né? Já não havia mais condições de trabalhar no mundo ali de língua alemã. E ao contrário de alguns outros intelectuais, cientistas, que foram indo de país em país, né? Às vezes iam um pouquinho para lá, daí iam para a França, daí iam para a Inglaterra.
depois para os Estados Unidos, como Einstein, por exemplo, né? Mas ele já foi direto para Dublin, ele recebeu um convite em Dublin, que era um lugarzinho minúsculo, assim, né? E que teve a honra de receber o Schrödinger. Ele quis ir para lá e ele simplesmente adorou, amava viver em Dublin. E ele ficou escrevendo os textos filosóficos dele lá até 1956, né? E ele até chamou atenção, né, na cidade na época, porque ele foi com as duas mulheres, né? Ele, bom, a esposa dele, e ele tinha uma filha com a, a outra esposa, né? E isso chamou atenção, assim, na cidade, esse modo de vida um pouco liberal, né? Demais. E aí ele volta para a Áustria e vai falecer em 1961. Então tá ele aqui no Congresso de Solvay, 1927. Vocês veem umas outras figurinhas conhecidas por aqui, né? Falar sobre o misticismo eu acho que é bem importante a gente enfatizar bastante, porque influenciou demais, né, as ideias dele, a modo como ele fazia ciência e o que ele escreveu sobre filosofia, né? E contribuiu para isso ele ser receptivo a ideias novas, heterodoxas, e acredito que o ambiente em que ele cresceu em Viena, tanto familiar quanto o contexto da cidade mesmo, contribuiu para isso, né? Mas o misticismo dele era meio pé no chão, né? Sem esquecer as bases científicas, não degringolando para a questão religiosa mesmo, mas uma ideologia cega, né? Ele continuava, né, com algumas crenças um pouco mais racionais mesmo. Bom, mas dentre as crenças místicas que ele tinha, a crença na identidade, na unidade, que vieram dessa corrente Vedanta, que é uma corrente hinduísta, que tem, por sua vez, várias outras correntes, né? E ele tinha uma tendência maior para Advaita Vedanta, que reforçava mais o não dualismo entre indivíduo e mundo. Isso se reflete na filosofia sujeito-objeto, sujeito-mundo, né? E também a unidade das consciências. No último livro ele fala um pouco mais sobre isso, né? Bom, e aí quando criticado sobre o misticismo nessas obras mais tardias, ele falava que, bom, tem muitas doutrinas e ideias e correntes filosóficas que também exigem passos tão místicos quanto. Para ele, o realismo, por exemplo, exigia um passo místico, né? Acreditar na realidade das coisas ao seu redor, tal qual elas são, seria um passo místico para ele, né? Sobre as doutrinas religiosas, ele não professava, não seguia nenhuma delas como religião, mas ele achava que elas forneciam boas bases éticas, no sentido de que, se você pensa que você tem uma ligação tão forte com o universo inteiro, com o todo, com os outros seres humanos, com a natureza, isso ajuda muito você a viver de uma forma mais ética, né? Enfim, se preocupar mais, né, em não prejudicar os outros, em não destruir a natureza, etc. Ter um respeito, né, tanto pelas pessoas quanto pela natureza. E isso até fez ele ter algumas divergências, então, com as correntes, com as religiões, de fato, né, que ocorreu, como, por exemplo, o sistema de castas na Índia, com o qual ele não concordava de maneira alguma, né, que fazia justamente aparecer como se houvesse diferença entre tipos de pessoas, né? E isso é contraditório com o que ele acreditava. O karma e a parte do samsara, que seria a parte das sucessivas reencarnações, né, até você alcançar um certo livramento, essa parte ele também rejeitava, né,
porque ele achava que a união com o todo já era uma coisa possível no momento presente, né? Nisso, ele é um pouco parecido tanto com Aldous Huxley, na filosofia perene, que fala coisas nesse sentido, e o Hermann Hesse também tem um livro Siddhartha, em que ele tem até uma cena em que a personagem vive esse momento de se sentir um só com o todo, né? Então dá para dizer que ele tem um misticismo meio próprio, né? Essa aqui é a figura de Brahma. E só que para o Schrödinger ele não acreditava nessa figura ou nenhuma outra figura que tenha assim um poder especial, né? Então ele adaptou isso mais ou menos à sua própria visão e ele acreditava nessa unidade biológica. Então tinha que ter alguma coisa de mais científico, né? Essa unidade biológica e também cultural entre os seres, né? Entre toda a natureza, os seres vivos, e ele também falava alguma coisa dos ancestrais, dos que já vieram antes, né? Enfim, isso não era uma visão incomum entre os intelectuais da época. Apesar de que, pode-se dizer, que o Schrödinger foi um dos últimos ali a se empolgar mesmo com essa questão orientalista, né? No fim do século XIX, ou digamos que ali da metade para frente, né, começaram a se descobrir e se traduzir muito do sânscrito para o inglês, e vários intelectuais tiveram acesso a essas ideias e adotaram essas posturas, né? Como o Hermann Hesse, o Aldous Huxley, e um pouco antes o Schopenhauer, né? Eu até estava anotando aqui as datas, né, desses autores. O Schopenhauer é um pouco anterior. Ele nasce em 1788 e falece em 1860, né? A gente sabe que ele influenciou o Nietzsche, que nasceu em 1844 e faleceu em 1900, um pouquinho anterior ao Schrödinger, portanto, né? E o Hermann Hesse, que é alemão, né, por exemplo, ele nasceu em 1877 e morreu em 1962. Então, bem contemporâneo do Schrödinger. Dá para comparar bastante assim as influências que o Schrödinger teve e que o Hermann Hesse teve. Ele era bastante orientalista também. Ele escreveu o Siddhartha, que eu estava comentando com vocês. O Siddhartha, ele é uma história que, assim, você lê a história, parece a história do Buda, mas é a história de uma pessoa qualquer que poderia ser o Buda, né? Mas Siddhartha, em princípio, é a história do Buda. Mas lendo você percebe assim essa nuance de que poderia ser qualquer pessoa, né? Bom, e o Aldous Huxley, então, o Schrödinger cita bastante, né? E é interessante porque o Huxley ele é mais novo. Ele nasce em 1894 e falece em 1963, vive menos que o Schrödinger, né? Nasce ali uns 10 anos depois, mas é bem contemporâneo também. E ele escreve o Admirável Mundo Novo em 32 e o Ape in Essence em 48, né? E, enfim, o Schrödinger é influenciado por todo esse ambiente intelectual, né? Ok. Aqui só algumas fotos. Aqui, essa primeira foto, ela é de um grupo dos Untouchable, né? Eu não sei a data dessa foto, né? Mas, enfim, eles tinham condições bem complicadas, assim, de vida, tem até hoje, né? Então, isso que o Schrödinger não concordava. E aqui uma foto da capa do Siddhartha, do Hermann Hesse. Essa escultura aqui é bem interessante. Ela fica naquele parque que eu mencionei para vocês, né? Que eu tive a oportunidade de visitar. Olha, eu aqui contemplando. E essa escultura ela dá uma ideia bem interessante. Ela se chama, inclusive, a união do indivíduo com o todo. E você pode ver que ali você consegue ver
né, que dentro e fora do indivíduo ele está envolvido, né, por esse todo, por essa coisa que é muito maior, né, mas que ao mesmo tempo é ele mesmo. Então tem muito isso, né, na filosofia do Schrödinger. E apesar de ter muito isso, a gente vai ver que quando ele fala em ciência, né, quando ele dá as ideias dele sobre construção da realidade cotidiana separado da construção da realidade científica, ele tem muito claro assim para ele que ele tem que descrever como as coisas são feitas, como as pessoas veem, como as pessoas de fato constroem, né? O que ele, a filosofia que ele, o que ele pensa, né, que seria o ideal, isso é outra coisa. Então, isso é algo bem interessante no pensamento dele também. Sobre as ideias filosóficas dele, então, os escritos dele são bem estilo de ensaio, não são esquemáticos, organizados, nem acadêmicos, não tem citação, né? Naquela época também era difícil, não quase ninguém fazia, né? E tem vários temas em um mesmo texto, então eu me lembro que dava bastante trabalho, assim, para eu falar sobre um tema em Schrödinger, né? Aí eu tinha que buscar em vários textos o que ele tinha falado sobre aquele tema, se ele tinha mudado de ideia, o que continuou igual, etc. E tem dois princípios que são, assim, eu acho que principais, né, que a gente não deve sair daqui sem falar sobre eles, que é o princípio da objetivação e aquele princípio dos invariantes, né? O da objetivação, ele é aquele princípio que diz que a construção da realidade é dualista. Então, o que é a objetivação? É o momento de separar o sujeito do objeto, de criar, de certa forma, o objeto fora do sujeito. E isso o ser humano tem como um hábito, e faz e continua perpetuando, né? E a formação da realidade, para todos verem a realidade da mesma forma, para ele explica através dessa formação de invariantes. Esse termo invariantes ele tira da matemática, né? Coisas que são invariantes, enfim, de um contexto para o outro, e no caso de um indivíduo para o outro, né? E esses invariantes, então, eles são construídos, mesmo na realidade cotidiana, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, essa construção do objeto, da realidade cotidiana, e aí depois ele se inspira nisso, né, para falar da construção da realidade e dos objetos científicos, das construções científicas. Ele vê uma continuidade entre as duas coisas. Ele acha que as construções científicas são derivadas das cotidianas. Só que a diferença para ele está no seguinte: o objeto cotidiano para ele envolve dois tipos de percepção: as reais, que para ele seriam as sensações, e eu sei que esse termo é bem problemático, mas ele não problematiza, né? E as percepções virtuais, que ele explica como expectativas que a gente tem sobre os objetos, o que a gente espera, né, que aconteça, enfim, a gente meio que completa, né, uma situação através de uma expectativa que a gente tem. Tá, isso a realidade cotidiana tem. Então, a gente tem uma ligação forte com a afetação, digamos assim, a partir das sensações, né? Mas nos objetos científicos existe um modo diferente de construção em que só participariam percepções virtuais, aquelas que são as expectativas de fato, né? Então já não tem mais uma relação com a sensação. Essa relação foi perdida, né? Essa relação houve lá atrás, mas quando você passa para a construção do objeto científico, essa relação é perdida, né? Enfim,
Com isso, para ele, surge uma barreira que é artificial entre sujeito e objeto. E ele acaba ele acaba criando ali uma filosofia parecida com o monismo, por exemplo, do William James, né? Mas ele nunca se identificou assim com o pragmatismo, com o próprio John Dewey, que também já era, né, já estavam escrevendo ali contemporâneos a ele na época. Bom, eu vou ver se eu passo um pouquinho mais rápido aqui para não passar muito do tempo. Quanto à visão dele da ciência, eu trouxe aqui a foto da bobina, né? E eu acho que a essa altura aqui do campeonato, vocês já vão entender que a visão dele é bem humanista, né? No sentido de que, para ele, o cientista vai para o laboratório, vai para o seu trabalho e não pode deixar de ser um ser humano enquanto faz isso. Então, para ele, a objetividade excessiva, radicalizada, ele criticava, porque para ele não tem como você se desfazer. Olha como é que é a bobina, né? São fios enrolados, fios milhares, centenas talvez de vezes, né? Milhares é exagero, mas centenas talvez. Então realmente não dá para você se desfazer de tudo, né? Ele então discordava do utilitarismo excessivo, radical na ciência e do excesso de busca da objetividade. Não que não, né, devesse haver alguma objetividade para ele, com certeza, mas excessivo, enfim, tinha que ter em mente que seria impossível alcançar uma objetividade total, né? Aquilo que eu já falei para vocês, né? E, finalmente, né, a gente chegou no Schrödinger poeta. Ele chegou a publicar um livro de poesia, Gedichte, poesia em alemão, em 49. Alguns poemas que a gente pode destacar, né? Eu dei uma olhada, tive acesso a esse livro através de um acervo. Não foi fácil, gente. E hoje eu não tenho mais acesso, inclusive, um acervo do arquivo Schrödinger. Enfim, dentre os poemas, os que mais falam de misticismo e dos aspectos mais filosóficos são o Parábel e o Upanishad, que fala mais da doutrina da unidade, e o Parábel um pouco do princípio da objetivação também, né? Os poemas falam também muito sobre amor, né? Como eu falei para vocês, ele era muito romântico, teve vários relacionamentos amorosos, né? Fala muito sobre a condição humana, vida e morte, misticismo. Então, são textos bem ricos, assim. Eu espero que consiga trazer para o português para poder disponibilizar. E aí eu trouxe para ler, eu acho que dá tempo, né? E eu acho que é bem interessante, porque talvez alguém, né, muitos aqui nunca nem não sabiam que o Schrödinger tinha escrito poesia, e vão ver muito, assim, dele refletido nesse poema. Vocês vão ver que tem misticismo, tem ciência, tem empirismo, né? Tem coisa empírica, e essas reflexões sobre a vida, né? Ele sempre foi muito assim reflexivo sobre a nossa condição. Bom, eu vou ler em alemão e em seguida a tradução que eu mesma fiz há muito tempo para o português. Eu acredito que eu não devo estar mais muito contente com essa tradução, mas tudo bem, a gente vai entender o sentido, né? Então, Parábel. Was in unserem Leben, Freund, wichtig und bedeutend scheint, ob es tief zu Boden drücke oder Freue und Beglücke, Taten, Wünsche und Gedanken, glaube mir, nicht mehr bedeuten, als des Zeigers zu falsch wanken im Versuch, den wir bereiten. Zu ergründen die Natur sind Molekelstöße nur. Nicht des Lichtflecks ihres Zittern lässt dich das Gesetz erwittern. Nicht dein Jubeln und Erbeten ist der Sinn von diesem Leben. Erst der Weltgeist, wenn er drangeht, mag aus tausenden Versuchen schließlich ein Ergebnis buchen.
Ob das freilich uns noch angeht. Então, a tradução agora, né? Aquilo que em nossa vida, amigo, parece importante e significativo, seja o que te empurra para as profundezas, seja o que te regozija e alegra, atos, pensamentos e desejos, acredite em mim, não significam mais do que a oscilação ao acaso de um ponteiro em um experimento que preparamos para sondar a natureza. São apenas colisões moleculares. Tampouco o tremeluzir louco do ponto de luz permite que sequer farejes a lei fundamental. Não a tua exaltação, não o teu temor são o sentido dessa vida. Só o espírito do mundo, quando põe-se a trabalhar, pode, a partir de 1000 experimentos, finalmente anotar um resultado. Isso realmente ainda nos diz respeito? Tá aí, né? Erwin Schrödinger, poeta. Eu queria destacar uma coisinha aqui, que é o fato do seguinte, talvez alguém aqui saiba alemão ou esteja estudando alemão, e vai notar que a gente tem os substantivos no poema em alemão aqui, quase todos em letra minúscula, ó, Leben, Freund, Wünsche, Gedanken, né? A gente só tem o Versuch em letra maiúscula, né? Que é Versuch, é busca, é uma busca profunda, assim, e foi o único que ele colocou em letra maiúscula. Isso, gente, era parte de um movimento, assim, de poetas que queriam modificar um pouco a língua alemã e tirar um pouco o excesso de regras, né? Principalmente a regra de se colocar a letra maiúscula no substantivo. Essa regra ela foi bastante quebrada, né, na poesia ao longo da história da poesia alemã e é até hoje. Então, acontece bastante quando você lê poesia alemã, você vê muitos poetas utilizam isso, né, a letra minúscula mesmo. Para nós, falantes do português, né, é normal, tá tudo em letra minúscula, assim, mas até eu estranho quando eu leio, porque quando a gente lê um texto em alemão, todas as, né, substantivos são em maiúsculo, isso até facilita para a gente ler e compreender, mas isso fazia parte do espírito da época dele, né, e desse espírito também rebelde, né, do Schrödinger. Bom, depois da poesia eu trouxe só algumas imagens para lembrar o quanto Schrödinger é pop, né? O quanto ele participou da cultura pop. Aqui é só algumas imagens de quando ele e o gato de Schrödinger apareceu no Futurama, aquele desenho do Matt Groening, que é o mesmo criador dos Simpsons, né? Mas ele teve em notas de dinheiro, em selos, quadrinhos, né? Homenagem do Google também. Então, enfim, dificilmente alguém, né, com uma certa formação ou com uma certa cultura, no caso de cultura pop, de uma cultura um pouco mais científica, também não conheça o Schrödinger, nunca tenha ouvido falar alguma coisa, pelo menos, do gato. E é isso, gente. Obrigada, em alemão, herzlichen Dank. E esse aqui é o gato dos Schrödinger. Essa foto eu tirei lá na casa de Alpbach, da família Schrödinger, e esse aqui é o gato. Então ele tá aí, o verdadeiro. Muito bom. Tá, alguém colocou aí, tá vivo então. Pois é! Eu vou parar de compartilhar a tela para poder ver vocês aí. Ótimo. Caroline, olha, parabéns, ótima fala, ótima apresentação, muito elucidativa. Eu, por exemplo, não conhecia o Schrödinger poeta, fiquei até curioso agora de procurar esses poemas dele, ler um pouquinho mais. E foi muito bom muito boa a sua apresentação. Difícil, na verdade é difícil de achar, mesmo em alemão. Eu mesma já procurei a publicação, obviamente que foi pouca e se esgotou na época, provavelmente foi só entre amigos, enfim, né? E
e você não encontra, assim, essa publicação, né? Você encontra como é que a gente diz? Digitalizado, né? Nesse sim. arquivo Schrödinger, que, se não me engano, foi em Pittsburgh até que eu peguei. E eles deram acesso só porque eu estava pesquisando o tema mesmo. Neste mesmo arquivo estão as 3 palestras de William James, que você traduziu para nós aqui na revista Sim, Perspectivas. provavelmente, é É isso outro, é aí. outro, é outro texto que eu estou aqui na pendência de ler, já está destacado ali nos meus arquivos, que são essas 3 palestras que você publicou. Mas Assim, olha, esses 3 textos são muito interessantes, fáceis de ler, né, e agora estão em português, então, assim, para quem quer conhecer um pouquinho mais do pensamento dele, recomendo mesmo a muito leitura. bom. Agora nós vamos para a conversa aqui entre os membros do grupo e os participantes externos. E o primeiro a levantar a mãozinha, e quem quiser perguntar, gente, pode levantar a mãozinha aí, foi o Frederick. Está contigo a palavra, pode falar. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Carol, tudo bem? Não sei se você lembra, a Oi, gente já conversou uns anos atrás sobre o já, Dewey, sobre... lembrei de você, Você me tudo estimulou a bem? ler o Arte como Experiência na época. Sim. Então, obrigado, adorei a apresentação. Eu queria te consultar em relação a 2 dúvidas. Me parece, então, que esse misticismo que você fala, que você se refere, é esse passeio que o Schrödinger fez no Vedanta, na filosofia oriental, seria isso? Assim, ele traz uma definição que seria esse místico? Tá, vamos pensar juntos aqui então, Frederic. Sim, eu acho que falar no misticismo do Schrödinger é falar nesse passeio, né, que ele fez pelas filosofias e religiões orientais, em que ele se posicionou, né, nos textos dele com uma tendência para essas ideias, né, por exemplo, uma tendência assim, por exemplo, uma vez eu vi na Wikipédia sobre o Schrödinger que ele seria ateu, né? Mas isso é uma coisa que não é bem assim, né? Não está bem explicado. Ele não é cristão. Então, quer dizer, nisso ele se posiciona nos textos, né? No sentido de não ser cristão, mas de ter ideias assim espirituais, mais ligadas aos movimentos orientais, né? As religiões, e principalmente ao Vedanta, ao Advaita Vedanta. Ele não traz uma definição exata do que é o misticismo, mas acho que por algumas falas dele a gente pode ver aquela fala em que ele diz que existem passos místicos, né, que são dados inclusive no realismo, né? Eu estava revendo isso esses dias, até, sabe aquelas coisas que você revê e não tinha se dado conta que ele tinha falado isso. Mas, então, quer dizer, é aquele passo que você precisa dar além do que é observável no experimento, né? Ele, como cientista, tinha isso, né? Então, além do que é observável, para além do que você consegue sentir, ver, etc., inclusive de como que as coisas são estruturadas, né? Porque para ele o ser humano estrutura as coisas dessa maneira, sujeito-objeto, mas tem uma coisa por trás disso, quer dizer, isso seria o passo místico que ele dá para explicar, né, algumas coisas, etc. Então, mas tem um texto do Russell sobre misticismo. Eu não tenho a referência dele aqui agora, mas eu posso te passar depois, em que ele define muito bem, e eu acho, né, que dá para a gente seguir a partir dali, assim, e encaixa bem sobre o que eu acredito que dê para dizer que é o misticismo do Schrödinger. Eu escrevi um texto e coloquei no academia.edu sobre isso. Eu acho que tem essa referência lá. Mas eu posso Carolina, aqui. será que não é um misticismo e lógica que você está se referindo? Eu acho que é.
Deve ser, né? Eu acho que o Russell, não sei se ele escreveu um outro texto sobre misticismo. Deve ser misticismo e lógica. Obrigada, Gilson. Obrigado. Eu tenho mais uma dúvida, mais coisa. Posso fazer agora ou deixa para depois, na segunda rodada, Eduardo? Não, pode fazer agora, Frederico. Tá, Só para avisar o pessoal, aí na sequência nós temos o Felipe Pamplona e o professor Rodolfo Carvalho. Ele não conseguiu levantar a mãozinha ali, mas ele já mandou uma mensagem aqui. Mas você pode ficar à vontade. Tá joia. Obrigado, Carol. Agora, uma outra questão que vai além da temática, pode ser que tenha uma relação, e a minha dúvida está exatamente nisso, se tem uma relação mesmo ou não, Carol, que tem se escrito, o Michel Louvi, o Sayre, tem escrito sobre um tal de um romantismo, um naturalismo romântico alemão, muito forte no século XIX, que influenciou Humboldt, influenciou Goethe, o Lieb, etc. Esse movimento que foi tão forte não resvalou em algo, né, nesses intelectuais do século XX, do início do século XX, final do século XIX? Você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido? Porque tem algumas características que eu vejo desse romantismo que eles citam, que, sabe, traços que você falou e que, nossa, isso está muito presente também nesse romantismo alemão. Sim. Principalmente a relação com a natureza, né? A unicidade. Eu acho que ela é bem forte, a unicidade. Assim, eu só teria um pouco de cuidado para fazer essa relação, porque os românticos, até onde eu me lembro, eles são um pouquinho anteriores, assim, e a virada do século e a Primeira Guerra, ela muda muita coisa, né? Até as mudanças tecnológicas que começam a aparecer, o aparecimento até da própria literatura que muda, a literatura de ficção científica começa a aparecer, né? Então, eu acho que esses escritores, eles ainda têm, e o Schrödinger, eu acho que ainda tem um ar naturalista e romântico, né? Mas eu acho que ele também já começa a ser influenciado ali pelo modernismo, né? Pelo modernismo vienense, pelo início, pela virada do século e pelo que a virada do século resultou. Eu diria que é mais ou menos isso, assim, numa primeira reflexão. Nunca tinha feito essa reflexão, mas legal, gostei Obrigada pela pergunta. Obrigado também. Tudo bem, Frederico? Mais alguma coisa? Sim, obrigado. Ah, ótimo. Então, Obrigada. passo a palavra para o Felipe. Eu queria o contato depois do... Isso. Então, eu passo a palavra para o Felipe, depois o professor Rodolfo Carvalho e depois o Raoni. Felipe, fique à vontade. Consegue me ouvir bem? Sim. Tá tranquilo? Que ótimo. Olha, muito obrigado pela apresentação. Eu já tinha ouvido falar do Schrödinger poeta, né? Mas nunca tinha lido e nem ainda, quem dirá, escutado um poema dele, né? Nas duas línguas. Parabéns mesmo. Maravilha. Né? E foi o meu alemão é muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Assim, lá no Lattes eu boto não escreve, não fala e lê razoavelmente mal. Mas o bacana foi sentir assim um bocadinho da métrica ali e das rimas, né, que ele trabalha no poema, muito interessante. E a minha pergunta vai nesse sentido mesmo. Eu repito muito para os colegas que arte, filosofia e ciência são uma avó, uma mãe e uma filha, porém uma só família do conhecimento. E as relações entre poesia e ciência, eu acho que elas ainda são muito pouco exploradas pelo campo da epistemologia, da filosofia, da ciência, né? Dentro do que poderia ser. E é muito bacana trazer, ressaltar essa imagem do Schrödinger poeta. E daí eu vou te fazer uma pergunta, assim, levantando a vasta bibliografia do Schrödinger que você já leu. Todo mundo que tem um pé na ciência e na poesia tende a ser fascinado pelos grandes poetas cosmológicos. E os poetas cosmológicos, assim, a gente pode até considerar os filósofos cosmológicos de início ali, né, os que escreveram em poemas, como o próprio Parmênides,
fragmentos, mas eu digo assim, mesmo o Virgílio, né, com as Geórgicas, ou principalmente o livro que me fascina muito, o Lucrécio, né, o De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas. Muitos já sonharam um dia em poder expressar o que é o universo em um grande poema, sabe? E, nesse sentido, eu te pergunto, nas suas leituras sobre o que o Schrödinger escreveu, deu para pescar algum momento ali uma referência a um desses grandes poetas? Felipe, muito obrigado pela tua pergunta. Eu fiquei bem feliz que vocês receberam bem assim a alusão e a leitura, né, do poema. O que dá para pescar no que eu estudei do Schrödinger é o interesse profundo dele pelos gregos, né? O Nature and the Greeks, ele fala bastante, mas assim, está espalhado por todos os textos filosóficos dele, o interesse dele pelos gregos. Eu não vou lembrar aqui de cabeça agora se ele chegou a citar algum poeta. O Parmênides, com certeza, porque, né, acredito que não ficaria fora, mas você tem razão, viu? Eu acredito que pela importância que ele dava aos gregos, aos filósofos gregos, dá para a gente dizer que isso influenciou, sim, essa maneira dele tentar expressar. E vamos pensar, né, que não só através da poesia, mas principalmente através de todo o trabalho de vida dele, né, como cientista, como escritor, como filósofo. A preocupação principal dele era sempre essa, explorar o que é a vida, o que é a nossa condição humana, o que é o ser humano, o que é essa nossa realidade, como explicar isso, né? Com certeza, eu acho que ele foi influenciado né, principalmente pelos gregos que já tinham feito isso anteriormente, porque o tanto que ele fala, né, o tanto que ele cita os gregos, a gente realmente, com certeza, diria que ele foi influenciado. Não posso ter certeza, sim, porque eu acho que não teve nenhuma citação, né, desses poetas. Mas a influência desse tipo de busca, né, com certeza existiu. Não sei se respondeu, assim, ou se... E outra coisa que eu queria pedir é que todo mundo que puder me ajudar aí nas respostas também, fica à vontade, tá? Vamos conversar. Aí, pessoal, a gente tá aqui para trocar ideias. Dá abertura aí. Se alguém quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Felipe, e aí, tá atendida a sua questão? Muito tem mais obrigado, alguma questão? Carolina. Obrigada a você, satisfeitíssimo, Felipe. E mais para frente, pode ter certeza que um dia você vai receber um e-mail. Tá bom? Pode mandar. Ótimo. Com certeza. Um abraço. Então, vamos lá, Obrigado. seguindo adiante, professor Rodolfo Carvalho, por gentileza. Professora Caroline, e a todos e a todas, boa tarde. Bom, primeiro eu quero parabenizar, é uma palestra muito agradável de se escutar, muito leve, muito bacana. Parabéns. Eu queria insistir um pouco na pergunta do Frederic, quando ele diz assim, algo do tipo, até onde vai esse misticismo? Por que eu estou querendo retomar esse assunto? Primeiro, o Schrödinger, como Einstein, claramente se colocavam contrário à interpretação antirrealista que a escola de Copenhague dava à mecânica quântica. Então, o Schrödinger era, como você mesmo pontuou ali, um realista. Então, na cabeça de um realista, Deus, eu entendo assim, ele ou existe ou ele não existe. Qualquer uma dessas possibilidades seria compatível com uma crença filosófica do tipo realista. E eu percebi, Caroline, me corrija se eu estiver errado, uma certa surpresa sua, que é a mesma que eu tenho, né?
quando você disse, olha, está escrito em tal lugar que o Schrödinger era ateu. Aí eu notei que você disse, mas não era bem assim. Eu, no seu lugar, teria feito a mesma ressalva. Não é bem assim. Então eu quero saber assim, até onde vai essa crença ou não do Schrödinger. Você falou da influência oriental, né? Mas eu não estou falando desse tipo de espiritualidade, mas de uma coisa assim, como Descartes acreditava, né? Newton. Alguma coisa daquilo tudo que você leu, né, que talvez tenha lhe motivado a dizer, peraí, vamos com cuidado, não é bem assim chamar o Schrödinger de ateu. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Até onde vai esse misticismo? Sim, muito obrigada, Rodolfo. Obrigada pela questão tão rica, né? Aliás, todas as questões, e estão me fazendo pensar sobre coisas assim que assim, coisas que sempre me interessaram e que faz tempo que eu não penso, né? E, bom, aí a gente tem, quando, sobre essa afirmação do Schrödinger ser ateu ou não, né? Aí a gente tem que pensar no que a gente entende como um ateu, né? Como você falou, se a gente pensar que é alguém que não crê nessa figura do Deus cristão, né? Então, com certeza, ele seria um ateu. Mas se a gente for pensar que é uma pessoa que não se importa com a espiritualidade, né, e que é materialista, totalmente materialista, que não, né, não acredita que exista algo além do material, aí a gente vem com a objeção e tem que dizer, bom, não é bem assim, né? Então ali é uma questão da gente definir também, né? Porque com certeza ele se preocupava muito com a espiritualidade, né? E com o que há para além do material. Mas até onde vai, né, esse misticismo? Até, inclusive, quando eu estava terminando o doutorado ali e a gente teve as reuniões ali de qualificação, de defesa, né? Alguns professores que conheciam bastante do assunto. Vocês conhecem o Jonas Arenhardt, né? Ele até me falou que, bom, que nos últimos textos do Schrödinger ele realmente assume um misticismo bastante radical, né? Em que ele assume essa questão da unidade com o todo e etc. E tal. Eu não cheguei nos materiais que eu pesquisei, né, nas leituras que eu fiz, e isso também pode ser uma questão de interpretação, né? No meu caso, eu interpreto que tinha um limite o misticismo do Schrödinger, né? Nessas questões que eu comentei, principalmente, dele não querer uma ligação com nenhuma religião oficial, assim, e parece que o misticismo para ele era até uma questão mais filosófica, uma questão mais o quê? Metafísica, né? Uma questão de explicar algo para além da realidade que a gente vê, para além do material, para além da configuração da realidade que a gente observa, né? E que a gente constrói. Bom, mas aí já é um passo, como ele chama, de místico, a gente imaginar que essa construção poderia ser diferente. E imaginar que a gente poderia, um belo dia, né? Sei lá, daqui a 500 anos, a humanidade de repente não tem mais a dualidade sujeito-objeto. A gente não constrói mais a realidade assim, agora a gente se sente um com todas as coisas. Quais são as consequências disso? Né? Daí a gente começa com aquelas
viagens, e aí já vira ficção total, né? Então, assim, ele coloca as coisas até aí, né? Só até aquele momento, assim, não. Hoje a configuração é dualista. Eu acredito que, para além desse dualismo, existe uma possibilidade da gente ver as coisas como unas, como uma só, como a gente sendo um só, de alguma maneira, de um ponto de vista para ele até biológico, né, como uma continuidade. E para por aí. Essa parte das consequências, né, de imaginar, bom, mas então poderia ser diferente? Poderia ser configurado diferente? Aí essa parte ele já não desenvolve, né? Eu não sei se eu acabei perdendo o fio da meada da tua pergunta, mas a tua Não, pergunta era mais sobre... Tá muito clara a resposta. Ok, sobre essa questão, né, Ele tem até um onde vai. limite, Ele tem um para limite. por aí. Exato. Ele para as suas especulações, assim, no momento em que ele diz, bom, a gente também precisa aceitar como que as coisas são no presente, na presente configuração de coisas, né, na presente configuração de como o ser humano organiza a realidade. Então, a gente fica com essas duas descrições do Schrödinger, né? Uma seria bem descritivista mesmo, quando ele fala de ciência principalmente, né? Mas ele tem aí essa base em que ele acredita que, para além do que a gente vê, né? A gente tem essa unidade, esse holismo, né? Muito obrigado. Não sei se respondi, obrigada a você. Respondeu, sim, muito claramente. Muito obrigado. Se alguém quiser me ajudar, eu sei que o Raoni entende bem dessas coisas também. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Rodolfo. Então, aí, já que foi feita a referência a Raoni agora, vamos passar diretamente a palavra para ele, né? Raoni, Ô, Carol, muito obrigado. Eu estou muito emocionado de ter visto pela primeira vez o gato de Schrödinger, legítimo. Ah! o legítimo. Muito bom. É muito emocionante. Eu até comprei um lá igualzinho, olha só. E foi coincidência. É um bichinho de pelúcia, né? Só que é igualzinho aquele gato. E foi comprado lá. Fofo. Mas enfim. Eu ia perguntar para você. Perguntar não, né? Jogar na roda aqui uma coisa que eu fiquei. Me veio por causa da sua apresentação, né? Com essa ideia do Schrödinger generalista, não só focado numa questão só, mas querendo ser um pensador total, vamos dizer assim. Tem um pessoal que caracteriza o misticismo dele, que nem o Rodolfo falou, com limites, né? Um cara que, acho que esqueci o primeiro nome, acho que é Fernando Bertotti. Não, é Bertotti, é o sobrenome. Que ele fala assim que o Schrödinger ele tem uma atitude que chama de misticismo racional. E isso aí parece um contrassenso, né? Se você pegar assim só pela palavra, parece uma coisa, misticismo racional, como é que é? Uma coisa contradiz a outra. Mas a hora que você vem com a parte histórica, biográfica do Schrödinger, aí faz total sentido, porque o cara tá querendo pescar aqui, mas também ali. Então, ele junta essa coisa toda que, sim, parece um contrassenso, um misticismo racional. E eu queria entender, assim, não sei se já tinha escutado esse termo, e eu queria saber o que você acha, se é uma boa caracterização. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre o termo misticismo racional. Sim. Não, eu não conhecia, Raoni. Obrigada de novo pelo comentário, né? Eu não conhecia, anotei aqui até. E faz bastante sentido, sabe? Faz bastante sentido o misticismo racional. Eu acho que, assim, à primeira vista dá um choque, dá uma sensação de que de que são contraditórias as duas coisas, mas como você falou, né? Se a gente olha para a trajetória dele, eu acho que até eu já cheguei a escrever uma coisa assim, de que era um misticismo científico, o que também
é meio contraditório, assim, mas eu acho que cabe bem esse misticismo racional, porque quando você fala em racional, você fala em valorizar mais a razão do que a emoção, né? Valorizar mais o raciocínio, como é que a gente pode colocar? A argumentação, né? E o Schrödinger, como cientista, também as coisas precisavam fechar. Aí a gente entra um pouco na parte da lógica, né? Não sei se essa lógica racional de que você precisa ter uma argumentação que fecha, né? Então, até nesse sentido, a gente tem essa preocupação no Schrödinger. Então, eu acho que faz sentido. Assim, não sei exatamente os detalhes do que o Bertotti fala, mas está aí mais uma informação para isso que a gente está tentando pensar aqui, né? Como caracterizar. Eu lembro assim de quando lia, né, o que ele escrevia, de perceber essa preocupação em, bom, a minha argumentação tem que fechar. Eu estou defendendo aqui uma ideia, estou defendendo, sei lá, a unicidade, né, a união das consciências, mas aí ele tem que fazer toda uma argumentaçãozinha que fecha, né? Tá, Frederico colocou no sentido de construir uma Weltbild. Também pode ser. Eu estava pensando mais em fechar o argumento mesmo individual ali. Mas no fim das contas, vai ter que fechar uma visão de mundo dele também. E ele era bem preocupado com isso. Apesar dele não ter escrito assim um texto em que dá para você dizer, olha, aqui esses 2 parágrafos resumem a visão de mundo dele. Não, você tem que pegar toda a obra filosófica e aí você fala, não, aqui existe uma unidade, como você disse, Weltbild, dá para dizer sim. Não sei se Raoni quer comentar mais alguma coisa. Não, eu acho da hora que também tem ainda outro aspecto que pode ser entendido dentro desse misticismo científico. Eu gostei mais do seu misticismo científico do que do racional do Bertotti, porque é o seguinte, parece que essa parte que parece que não encaixa no misticismo, ela é metodológica. Porque não é assim que a pessoa foi lá, o Schrödinger não era um cara que ele foi lá e ficou super animado com os rangos do Hare Krishna, ou com os mantras da galera, ou com a beleza de alguma coisa. Ele chegou lá por uma outra via. E essa via pela qual ele chegou foi racional, científica, naturalista, como o Fred colocou. Então também tem isso. Nossa, exatamente. Eu acho que isso reflete bem, assim. Principalmente quando ele fala que ele não acredita, por exemplo, que o livramento que essas filosofias e religiões pregam, que você vai alcançar e, enfim, você vai aí se livrar daquele ciclo samsara, dos karmas, né? Então, que isso você não precisaria passar por aquele processo de práticas, né, que essas religiões colocam, de que através dessas práticas, aí tem variantes, né, yoga, meditação, práticas, e para ele, a coisa toda estava em compreender isso, entender isso, e nisso estava o passo necessário para você conseguir, de fato, essa união, né? E então, quer dizer, argumentação mesmo, né? Você acompanhar uma argumentação, chegar a um. Aí a gente pode até colocar o Dewey, né, Frederic? A gente pode até pensar no Dewey, que a gente vai obter o quê? Um conhecimento no final. Então a coisa é realmente muito mais epistemológica do que emocional, né? Nesse sentido de racional ali faz sentido, mas... Muito bem. Raoni, mais alguma questão? Não era nenhuma questão, é só para a gente conversar. Um complemento. Muito bom.
É isso aí. Então, ótimo. Obrigada. Olha, Carol, eu vou tomar a liberdade de chamar também de Carol, porque os colegas estão chamando de Carol e eu fiquei com inveja. Tá bom. Mas, Carol, eu fiz algumas anotações aqui de algumas perguntas. Uhum. Eu estou vendo que não tem mais ninguém que levantou a mãozinha ali. Eu gostaria de fazer pelo menos uma ou duas. Primeiro, quando na sua apresentação você fala das ideias filosóficas de Schrödinger, você trata ali do princípio de objetivação e, em determinado momento, você faz a seguinte asserção. A construção da realidade é dualista. O termo construção me bateu de imediato na mente. E aí a minha primeira pergunta é nesse sentido. Qual é, para o Schrödinger, essa noção de construção da realidade? O que seria construção nessa sua afirmação? Construção da realidade. Essa noção é uma noção, por exemplo, eu estou perguntando, é uma noção, eu quero chegar a esse ponto, é uma noção antirrealista defendida pelo Schrödinger? Por que eu pergunto isso? Na introdução da fala do Rodolfo, em algum momento ele fala de um Schrödinger realista, que inclusive é defendido por alguns dos colegas, inclusive estudiosos do autor aqui no Brasil. Mas, por exemplo, quando o seu ex-orientador Décio esteve aqui, e mesmo o Jonas esteve aqui, e eu me reportei a essa questão, e eles foram enfáticos a dizer o seguinte, olha, a gente pode tratar de um Schrödinger realista, ali no início, mas depois o que vai vigorar no pensamento de Schrödinger é uma espécie de antirrealismo. Essa noção de construção da realidade é uma noção muito própria do antirrealismo. Estaria aqui com ela o Schrödinger defendendo uma espécie de antirrealismo nesse momento da sua citação? Eduardo, você me fez a pergunta que eu estava com medo que alguém me fizesse. Então, porque essa questão do realismo no Schrödinger, ela é muito complicada, gente. Ela é bem complicada. Assim, a gente, inclusive nos escritos do Bitball, né, a gente fica numa coisa entre o realismo e o antirrealismo, né? Porque não, se você for dizer que o Schrödinger é realista, não é um realismo ingênuo, né? Não é aquele realismo ingênuo. Acho que até, se não me engano, o termo que o Bitball usa é realismo, não é realismo científico, é algum outro termo, agora eu não vou lembrar. Pois é, eu já vou chegar aí, Frederico, vou chegar justamente aí, porque se for para a gente ter uma interpretação do Schrödinger realista, eu acredito que vai no viés pragmatista, porque é assim, a realidade é assim, né? Ele explica a construção da realidade como uma forma, como é que eu vou dizer, como uma forma metodológica de dizer como que a gente chegou a essa estrutura, mas a estrutura ela é assim, igual para todas as pessoas e funciona assim, né? Então, eu sempre simpatizei com essa ideia de levar o Schrödinger realista, mas para né, para esse viés de um realismo pragmatista. O antirrealista, por que eu nunca achei que funcione perfeitamente para o Schrödinger, né? Porque ele não é idealista, ele não é também aquela coisa, bom, a realidade não existe, o que na verdade existe é tal coisa que a gente não consegue perceber, não consegue ver, né? É uma construção ou de um outro ser superior, como um Deus, enfim, aquela coisa que a gente tem no idealismo. Mas o Schrödinger, para ele, a gente lida com a realidade o tempo todo, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele explica como que a gente chega nessa estruturação objetificada, dualista, né? Sujeito separado de objeto. E aí ele vai explicando desde quando a criança, ele fala dos bebês, enfim, né? Começam a adquirir noções geométricas, noções de espaço,
o quanto que a afetação pelas sensações também participa desse processo, né? E o quanto que a gente tem de expectativas também que completam a nossa estrutura da realidade. Então, assim, não sei se eu estou conseguindo te responder, porque, primeiro, como eu já falei, essa questão ela é bem complicada, né? Não é assim tão simples dizer Schrödinger é realista, mas eu vou na direção assim de que não dá para dizer que é antirrealista. Mas quando a gente fala na ciência, aí fica mais fácil a gente defender uma posição antirrealismo científico. Ah, sim. Porque o Schrödinger vai dizer que daí a construção dos objetos da ciência, nessa construção já não participam mais sensações, né? E aí sim a gente tem realmente construções num sentido assim de, bom, o objeto científico ele não é o mesmo que está na nossa realidade cotidiana. Ele fala algumas vezes até, né, que são dependentes do sujeito que pensa, ou que mede, ou que... Isso, e também no sentido assim de que é um modelo, é uma espécie de modelo, né? É ruim usar a palavra modelo, né? Mas é uma espécie de modelo que foi pensado para se estudar numa determinada situação controlada, né? Então ele fala, por exemplo, da mesa de Eddington. Porque acho que o Eddington descreve para ele, e ele se correspondia com o Eddington também, descreve uma mesa e ele não aceita que a mesa em que ele está ali pegando, né, no cotidiano, seja uma coisa cheia de buracos, formada por átomos. Isso não é a mesa cotidiana, isso é a mesa científica, né? Aí a gente fica... mas assim, tem vários detalhes aí nesse processo, né, de como que faz a ponte dos objetos cotidianos para os científicos, e aí dá para talvez você dizer que por causa dessa ponte você ainda tem ali uma correspondência com os objetos cotidianos, mas para mim, assim, é uma questão difícil. Comentei o que eu tinha para comentar. Agora eu acho que até o Raoni... Mas eu acho que o Raoni está querendo fazer uma intervenção aí. Eu ia endossar isso aí. Eu ia perguntar, mas, gente, será que não tem duas concepções de realismo envolvida aí? Uma científica e outra metafísica, sei lá, dessa realidade que nós estamos vendo no computador? Tem duas. Eu acho que tinha duas, Eu acho que a Carol matou a charada. Quer dizer, não sei se matou, mas... Muito boa. Sim. Nunca saberemos, né? Carol, então eu vou te fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: em um determinado momento, quando você trata do misticismo, Schrödinger, você trata da questão da unidade da consciência. Aí eu fiquei com dúvida se essa questão da unidade da consciência, na sua apresentação, era algo que dizia respeito à questão do misticismo oriental, ou se o Schrödinger, de fato, comprou essa ideia. Obrigado pelas suas perguntas, Eduardo. As mais difíceis de hoje. Ele é sempre assim, gente. Ele pega um ponto mais fraco. Ótimo. Não, mas isso é ótimo, né, gente? Nossa. Então, deixa eu ver se eu consigo responder, porque assim, quando eu falei da parte da união das consciências, eu falei de um trecho, né, que o Schrödinger escreve, em que ele está falando, sim, do misticismo oriental, né, dessa noção de que, para além do que a gente experimenta na realidade comum, né, na verdade, todas as consciências seriam unidas, né, seriam uma só. Mas ele não desenvolve muito bem essa ideia, assim. Então, se você perguntar, o Schrödinger comprou essa ideia, eu não sei, talvez nem tanto, porque ele costumava desenvolver bem, chegar numa argumentação, assim, e eu não me lembro dessa ideia
está muito bem desenvolvida, né? Nos escritos dele. Mas olha, faz bastante tempo também, né, que eu li, enfim. E eu vou ficar com, não sei te dizer com certeza, Eduardo, essa que vai ser a minha Me resposta bateu agora. essa curiosidade, Carol, Sim, porque essa noção de unidade da consciência, unidade das consciências, ela pode acabar desembocando depois, e o Schrödinger ser acusado entre aspas, por isso, de uma espécie de misticismo quântico, né? Aí você pega aquelas vertentes sabe? do misticismo quântico, por exemplo, Alá, mentes emaranhadas, né? Diga, Raoni. Sim. Sabe o que é o foda? É que é isso aí mesmo. Esse texto aí que eu coloquei, esse artigo que eu coloquei aqui, tem umas evidências textual para isso. Então, ele assim, deixa eu ver. Se vier algum argumento de autoridade para isso, porque por isso que na filosofia a gente não acredita em autoridade, né? Mas se o pessoal quiser fazer um argumento de autoridade, vamos falar que o Schrödinger é o pai dessas coisas todas aí de misticismo quântico. Olha, pra você ver, cara. Deus me livre, gente. Ia acabar arredondando no misticismo quântico. E aí eu falei, lá, por exemplo, de mentes emaranhadas, comunicação quântica entre mentes. Não, mas calma aí. Também não. Eu falo para chegar à radicalização da coisa, né? O Schrödinger, ele não fala desse negócio de emaranhar a mente. Ele não fala isso no contexto da mecânica quântica, da qual ele era um antirrealista, né? A segunda mesa do Édito ele não compra, mas ele acha que a primeira mente do Eddington, ela é compartilhada com todo mundo aí. Mas aí, tipo, outras pessoas falaram isso e ninguém chama de místico, por exemplo. Você tem o Leibniz falando um negócio muito parecido na monadologia, e nem para isso todo mundo vai falar, acender o incenso para ler Leibniz, entende? Não é esse aí também. Mas sim, tem esse. Mas numa possível radicalização pode redundar nisso, né? O cara fala, não, eu estou tirando isso aqui do pensamento do Schrödinger, que tem um reflexo direto na noção que ele tem no trabalho dele de quântica, e aí, portanto, eu defendo que ele defendeu o misticismo quântico. Mas tá vendo como não dá para fazer isso? Porque ele não falou isso em conexão com a mecânica quântica. Exatamente. Para pessoa chegar outro âmbito. Exatamente. Então, inclusive, a gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar como ele separa a construção científica da cotidiana, e eu estava olhando aqui que nisso ele se inspira realmente bastante nessa parte da Advaita Vedanta, em que as consciências existem algumas consciências individuais, mas que todas elas seriam parte de um todo, não que você pense as mesmas coisas que as outras pessoas, que você tenha acesso, né? Mas que de alguma forma isso seria parte aí de um todo, mas de maneira alguma ele nunca se referiu a isso no contexto da mecânica quântica, de fato. Muito bem. Olha, o professor Rodolfo fez uma manifestação aqui, mas antes o Estácio Pimentel havia levantado a mãozinha, abaixou de novo. Pode falar, Estácio, depois Rodolfo. E aí a gente fecha com o Rodolfo para não tomar muito tempo da Carol. Eu acho que seu microfone está fechado. Estava fechado mesmo. Boa noite, sou estudante de física aqui da UFS, conheço o professor Frederico e o professor Rodolfo. Esse assunto aí me interessa muito porque eu tô querendo mesmo entrar no mestrado, pesquisar fundamentos da mecânica quântica e um pouco por aí, e também, quem sabe, chegar um pouco lá na relação mente-cérebro, que tem consciência. Então, o que vocês estão falando aí, misticismo quântico, me interessa e eu concordo em parte com essa crítica. Eu poderia dizer, por que não, afinal de contas, a gente chega lá mesmo, nesse tal do misticismo quântico se envolve consciência. Concordo quando se diz que não vamos dizer que Schrödinger é o pai disso tudo que está dizendo hoje. Porque esse discurso, ele começou depois. Se você for olhar, todos os físicos começaram a falar, tiveram influência de outros místicos. Nos Estados Unidos teve influência a partir dos anos 60, né, quando chega os Hare Krishnas, quando veio o movimento hippie, veio inclusive outros místicos a partir daí, que influenciou a galera lá dos anos 70. Tem aquele livro esqueci o autor, Como os Hippies Influenciaram a Física, por ali. É outra coisa que vem depois.
Mas você pegar o Schrödinger, eu também iria fazer essa mesma pergunta antes do Raoni fazer. Afinal de contas, por que é que ele estava falando, então, de Vedanta, se ele parece, pelo que eu vejo, ele não usou isso, nada disso para construir a mecânica quântica? Qual foi o interesse dele, então, de Vedanta? Nos escritos deles não tem nada. Ou ele teve e escondeu um pouco para dizer que se inspirou. Eu queria saber se ele realmente se inspirou ou não, de alguma forma. Mesmo concordando aqui que não vamos dizer que era o pai desse místico quântico atual. Outra coisa, eu acho que é necessário, então, todo mundo entrar um pouco no Vedanta em si. Eu tenho tido alguma leitura do Vedanta por causa desse mesmo interesse, tá tudo combinado aí para mim. No Vedanta, a questão do Vedanta o que ele chama de não dual é que os objetos materiais, os objetos da realidade, ele resolve, não das maneira seguinte, ele resolve do segundo modo. Tudo é manifestação na consciência. O que existe é só consciência e tudo é manifestação e recolhimento dentro da consciência. E a consciência não é o sujeito. O sujeito também é o outro objeto que aparece junto com a matéria na consciência. A consciência é outra coisa que não o sujeito. É mais fundamental do que a mente. Então, acho que tem que se pensar, se quiserem mais fundo, e talvez o próprio Schrödinger, a questão é, talvez o próprio Schrödinger não tenha ido tão fundo assim no Vedanta. Mas, afinal de contas, eu fiquei curioso. Foi o que ele viu lá para ter interessado a ele, sendo físico, que estava construindo a mecânica quântica, afinal de contas. Eu ainda estou com essa pulga atrás da orelha. Então, deixa aí com Carol. Depois da Carol, o Rodolfo faz a última questão e aí a gente fecha. Carol, contigo. Estácio, muito obrigada pela sua questão. Muito legal você estar estudando esses temas. Eu vou começar pela segunda e aí a gente vai construindo aí juntos, né, alguma resposta. Eu acho que o Schrödinger, de fato, não teve essa interpretação do Vedanta, viu? Era um dos pontos com que talvez ele não teve essa interpretação ou ele não concordava com esse ponto, porque pelo que você falou, e eu já tinha visto interpretações assim, que a gente sabe que tem várias linhas também, né? Mas, de fato, como você falou, né, a principal interpretação é que seria tudo manifestação dentro de uma consciência maior, né? E isso é bem antirrealista, né? Mas para o Schrödinger não, como a gente já discutiu bastante aqui. Então eu te diria isso, assim, eu diria que ou ele realmente modificou esse aspecto ou ele não chegou a interpretar dessa maneira, né? Enfim, sobre, bom, o que ele viu aí, né? E se isso chegou a influenciar a física que ele fazia ou não. É como eu falei, né? Ele estava ali em parte de um milieu ali que estava sendo muito influenciado por essas filosofias orientais e por esses pensamentos orientais, né? Eu acho que o pessoal estava também um pouco curioso com isso que estava, com muita coisa que estava chegando ali, né, de tradução e tal, e esse clima, esse envolvendo esse orientalismo estava entre muitos intelectuais da época. E aí, mas isso, eu creio que era mais uma visão de mundo pessoal, uma escolha pessoal de visão de mundo dele, né? Mas, e aí quando a gente parte para, bom, será que influenciou a ciência? Porque aí a gente pode pensar assim, a interpretação ondulatória, né, de que ele tinha, com a qual ele tinha simpatia, né, tem uma coisa, né, de você ter algo mais uno, algo mais fluido, algo que enfim, você pode pensar que isso talvez tenha sido influência desse tipo de pensamento dele, mas eu vou chamar aqui uma figura que é o gato, né? Se a gente for pensar na interpretação do experimento de pensamento do gato, já era uma interpretação, já era o Schrödinger dizendo que a gente não pode aplicar
aquilo que é aplicável à mecânica quântica aos objetos cotidianos. Ele já estava dizendo isso com o gato, ele já estava dizendo, olha, não faz sentido você dizer que você coloca uma coisa macroscópica, grande, como um gato, e vai poder aplicar as mesmas leis. A gente não pode fazer isso, né? A gente usa a superposição para os objetos quânticos, que são construções científicas, né? Dentro dali, a gente usa as regras que a gente criou para isso. Tudo bem, essas regras não são livremente criadas, elas precisam ter alguma ponte com uma realidade no sentido de como as coisas funcionam nos experimentos, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, até onde a gente não pode entrar na cabeça do Schrödinger, né? Mas até onde a gente consegue pensar, assim, eu acho que vai por aí. Mas eu acho que vale uma investigação maior a respeito, assim, e se você está animado para estudar essas coisas, eu acho que é bem bacana, porque eu mesma não fui tão a fundo, né, nessa, não sei se é um erro, se foi um erro do Schrödinger, ou se foi uma interpretação, assim, se foi de propósito, proposital mesmo, que várias partes dessas doutrinas ele realmente rechaçava, então talvez ele estava criando ali a própria filosofia, a própria versão, né, disso. Não sei se respondi, se alguém quer comentar mais alguma coisa. Muito bem. Está satisfeito? Então, ótimo. Então, a gente passa para a última questão. Rodolfo, pode ficar à vontade. Caroline, essa forma aberta em termos de relacionamento afetivo do Schrödinger, que num certo sentido aparece como, vamos colocar assim, se destaca em relação aos outros personagens, por exemplo, da mecânica quântica. E a minha pergunta é a seguinte, é mais uma pergunta de curiosidade. Você acha que isso é uma coisa mais individual dele, ou isso deve ser contextualizado, levando em conta o ambiente ali da época? E se houve essa influência, né, do meio, como se deu isso? Uhum. Obrigada, Rodolfo, pela questão. Essa parte da vida do Schrödinger é bem interessante e eu tenho pensado um pouco nisso, porque o Schrödinger ele sempre volta no meu pensamento, por mais que eu esteja estudando outras coisas, pensando em outras, né? E recentemente eu tive estudando bastante sobre o movimento artístico da Wiener Moderne, né? Do modernismo vienense que ocorreu ali bem nessa época. E dá para a gente dizer que essa postura do Schrödinger ela foi bastante influenciada pelo movimento cultural que estava ocorrendo, porque era assim. Foi ou não foi? Foi. Porque era o que estava ocorrendo, era o que as pessoas estavam vivendo em Viena. Então, se a gente for pensar em quantos desses outros cientistas eram de fato vienenses, né? Ou viveram ali em Viena nessa época. Pô, ele e mais quem, né? Bom, a gente tem de filósofo Wittgenstein ali, vienense dessa época, e eu não consigo me lembrar de mais nenhum cientista, né? A gente tem os alemães, e aí a gente tem uma diferença cultural enorme entre os alemães e os vienenses nesse sentido, de tudo que é um pouco mais aberto, de tudo que é um pouco mais, né? Heterodoxo, diferente e era o que estava sendo vivido na época, inclusive pelos artistas, né, o próprio Klimt. E o que eu gostaria de colocar aqui também, que parece tudo muito lindo, maravilhoso, assim, né? Relacionamento aberto, todo mundo era muito feliz e tal, mas também não é bem assim, tá? Houve muito sofrimento ali, principalmente da parte das mulheres, né? Não só na vida do Schrödinger, mas de vários outros casais, enfim, artistas que
que tinham essas posturas, né? Principalmente porque estava mudando muito a postura da mulher, o papel da mulher, as conquistas das mulheres em termos políticos também. Então, assim, ao mesmo tempo que tinha essa liberdade, tinha uma certa visão um pouco retrógrada com relação às mulheres também, né? A visão de ter uma mulher que fica em casa, que faz as coisas, que cuida dele, e uma outra mulher que seria aquela com quem ele se diverte mais, com quem, né? E isso era aberto, logicamente, não eram coisas escondidas, assim, mas também não foi, assim, um mar de rosas, né? Mas sim, Rodolfo, acho que para responder a tua questão de uma forma mais direta, para mim, foi com certeza uma influência ali da época, mas assim, também é pessoal, né? Porque ele teve uma família bastante que não tinha essas posturas, mas que tinha muita liberdade de conversa, assim, e de, enfim, não tinha um moralismo, né, forte. E assim, individualmente ele era uma pessoa muito interessada em leituras, né, leituras diferentes, e de filosofia, e de literatura, enfim. Então, acho que tudo isso um pouco culminou, né, nessa adoção dessas posturas com uma naturalidade, assim, que na época foi possível por causa da época, né? Então, quer dizer, se ele tivesse isso individualmente, mas a época não proporcionasse, talvez não tivesse sido dessa Obrigado, Caroline. Muito obrigado pela resposta e pela palestra. Muito bacana. Parabéns. Muito bem. Obrigada Obrigado a você, Rodolfo, e obrigada a todos, porque foi muito rico, viu? Foi muito bacana. Não, eu acho que a minha palestra foi o mais sem graça, assim. O mais legal foi realmente a conversa depois. Ótimo, gente. Olha, Carol, reforçando aqui os meus sinceros agradecimentos. Todos os colegas que estão aqui na sala, onde convir, que hoje a tarde foi muito boa. Ganhamos a tarde com a sua presença aqui. Temos que terminar agora porque nós teremos aulas daqui a pouquinho, né? Tem os alunos que entram na aula, tem professores que vão trabalhar. Mas, assim, muito obrigado. E eu espero que em outras oportunidades que você venha estar conosco novamente com outros temas, outras discussões. Tá bom? E aí eu passo para você a palavra para que você possa fazer o fechamento. Ok, eu só quero agradecer você, Eduardo, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. A todos que estiveram aqui, a todas as ideias que a gente compartilhou aqui. Fiquei muito feliz de ver algumas pessoas que eu não via há bastante tempo, Frederic, Raoni, o Gilson. E é isso, gente. Espero poder ter contribuído alguma coisa, né? E para mim foi ótimo, foi excelente, foi muito bom. Deu também vários insights, ideias, por mais que eu não esteja mais trabalhando com o pensamento de Schrödinger, como eu falei para vocês. Para mim, enfim, tudo que a gente pensa, faz, discute, a gente aproveita, ótimo, né? E de fato. Nos trabalhos, né? Em outras coisas. E é isso. Exatamente. Obrigada. Gente, olha, então a gente fecha aqui esse encontro. Eu agradeço vocês todos que estiveram presentes até o momento, a todos que fizeram as suas intervenções e contribuíram. Digo para vocês que a gente agora dá uma paradinha, que está chegando o período de férias, e retornamos os trabalhos do grupo, ainda com o Schrödinger, em fevereiro. A primeira semana de fevereiro, iremos receber aqui a Diana Tasqueto. Eu não me lembro aqui de cabeça qual vai ser a temática, mas ela já me passou temática e tudo. Em breve eu informo para vocês sobre a temática e sobre o dia da apresentação dela, tá bom? Então, a todos vocês, bom restante de semana, bom final de semana. Carol, um grande abraço e tudo de bom. Tchau, obrigada. Gente.